A paz do Senhor para os irmãos da Igreja Congregacional de Salvador, Bahia, aos pastores Léo e Rosa. Como alguns já sabem, meu nome é Marcelo Vinícius Jesus, eu sou pastor missionário e trabalhei durante 12 anos com os povos indígenas da etnia Kaiowá-Guarani. E eu quero gravar esse segundo vídeo, que é uma continuação do primeiro. E agora eu vou trabalhar os 3 últimos tópicos que o pastor Léo me deu, que eu vou falar um pouco de um breve panorama cultural, isso agora envolvendo especificamente os Guarani Kaiowá, que é o povo que nós trabalhamos, e o segundo é desafio de servir aos irmãos indígenas, no caso especialmente desses, e a carência de obreiro. Então eu vou tentar ver se eu consigo, em 40 minutos, falar desses 3 tópicos, que eu já trabalhando aqui já vi que vou precisar de um milagre, mas vamos ver o que a gente consegue falar um pouco. Bom, começando pelo um breve panorama cultural. No caso, a gente tem que começar a entender o que é uma cultura. Para que os irmãos consigam raciocinar comigo as dificuldades e as especificidades que o trabalho dentro de uma cultura específica demanda. Primeiro, cultura é a maneira de pensar, sentir, agir, crer de um determinado povo. Então são muitas as definições sobre cultura e é um leque muito grande dos elementos que envolvem uma cultura. Então eu vou resumir por os irmãos. Cultura é um conjunto de comportamentos e ideias característica de um povo, transmitido de uma geração para outra geração, resultante de socialização e aculturação em todo um período de sua história. É constituída de hábitos, mitos, religiões, folclore, costumes, língua materna, estruturas sociais e realizações. É mutável e não é hereditário, ela se adquire. Então a cultura, como todas as culturas, não são estáticas, engessadas. As culturas vão se desenvolvendo ao passar do tempo de acordo com as necessidades e as interações de um povo específico. E cada povo tradicional tem a sua cultura, né? E então vou trabalhar um pouco sobre a questão da cultura dos Guaranis Kaiowá do Mato Grosso do Sul e Paraguai, né, que é o povo que nós trabalhamos. Sendo que uma das coisas principais da cultura, que a cerne da cultura está na cosmovisão. Todo povo tem a sua cosmovisão, que é a maneira como ele se relaciona com a vida, com o sagrado, está contido os mitos, os medos. Então a cosmovisão, ele está dentro da cosmovisão também a cognição de aprendizagem do povo, o olhar que ele tem das coisas, que geralmente é diferente do olhar da cultura, das culturas majoritárias, que no caso é a nossa. Então vamos falar um pouco dos Kaiowá. A cultura dos Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Primeiro, eles se organizam por meio de tecorrais. O que vem a ser tecorrá? É um espaço delimitado onde convive ali os familiares de sua família extensa. Antigamente os tecorrais era uma maloca grande que chegava a caber 50 pessoas e eles moravam ali naquela maloca única. Depois passou a ter pequenas casas, mas todas se agrupadas uma perto da outra, e naquele pequeno espaço, como que fosse uma microaldeia, esse tecorrá ali era o local de vivência do povo, onde eles interagiam, viviam, sobreviviam, reproduziam. Nos teus tecorrá tinha suas roças de plantação de mandioca, de milho e de algumas outras culturas. E como antigamente o território deles tinha muita extensão, muita mata, eles também caçavam. Eles gostam muito da carne de tatu, porco do mato, cateto, anta, capivara, jacaré. Inclusive nós, quando moramos na aldeia, comemos alguns desses animais. Delícia.
Então eles se organizavam nos seus tecorrais, que é diferente de aldeia no contexto mais popular. Eles tinham e têm até hoje, dentro do âmbito da religião, as casas de rezas, seria como que fosse a igreja, que todas elas são feitas de sapé, como fosse uma canoa virada, emborcada. Assim são as casas de rezas, conhecidas como Oga Psi. Existe a figura do rezador, do cacique e do líder maior, que é o capitão, que isso aí foi num processo lá do início do SPI, que foi o primeiro órgão indigenista de cunho militar, criado por Marechal Rondon, que eles criaram a figura do capitão para liderar a aldeia. Mas o capitão exerce uma posição de um cacique, de um chefe maior. Casamentos precoces, é muito comum o Kaiowá casar com 14 anos. A menina com 13, 14 anos, dentro de sua cultura, já está pronto para o casamento. E assim eles casam, 14, 15 anos. Há meninas que casam com 13 anos. E o casamento é assim, os dois resolvem casar, conversa com os pais falam com o capitão manda ele fazer uma casinha de sapé, plantar uma roça no fundo, e já está liberado, e assim eles casam. Assim sempre foi, desde o início. Casamento precoce. Na nossa ótica, é um escândalo, que na nossa cultura, 13, 14 anos, são adolescentes que não têm nenhuma experiência. Mas essa é a questão da singularidade das culturas. É normal, sempre foi assim. Eles plantam bastante roça de milho e mandioca, que são partes principais de suas alimentações. As moradias sempre são com parentes no entorno. Você vai numa aldeia Kaiowá hoje, tu vai ver casas assim, lá um pouco distante, 200 metros, 300 metros. Todos são parentes, porque já há influência dos antigos tecorá, da proximidade da família extensa. A língua que eles falam é o Guarani Kaiowá, é a língua materna, que são dos grandes fatores da cultura e da identidade. Eles fazem a bebida fermentada chamada xixa, que vem a ser a mandioca ou o milho fermentado, que ali, depois de um processo, eles bebem e ficam um pouco alegres demais. Com esses elementos, eles faziam festas que viravam noites cantando, dançando e alegres lá com a xixa deles. Eles fazem isso até hoje. Tinha o batismo do milho, algumas aldeias não têm, outros ainda há o batismo do milho. E muita superstição, muita timidez, muita simplicidade, que é o perfil do Kaiowá. Tanto que eles tiveram muita dificuldade no processo histórico de contato, porque eles fugiam para o mato quando via pessoas estranhas. Daí o nome Kaiowá vem de Kaagui, que é a palavra, quer dizer, mata, é o povo do mato. Danças do Guaxeré, até hoje eles fazem as festas, ficam dançando a noite toda o Guaxeré, né? Adocicado pela xixa, e outros agora, infelizmente, pela cachaça. Eles têm o Curuçuara, que faz parte da cultura, depois que um parente morre, não sei se não lembro agora se é uma semana depois, faz o Curuçuara. E quando morre um Kaiowá, normalmente enterra o defunto com alguns bens pessoais, e a casa dele é queimada. Pelo menos enquanto as casas eram de sapé. Hoje, alguns que têm casa de tijolo, eles não estão mais queimando, que fica difícil construir uma outra casa. Mas isso aqui são alguns elementos peculiares da cultura Guarani Kaiowá. Se você for analisar outras etnias, que são mais de 250 no Brasil, talvez alguns elementos dos Kaiowá você vai ver em outras culturas, em outros povos. Mas todos têm as suas especificidades, no tipo da pintura, como se pintam, como se veste. Os Kaiowá hoje eles usam cabelo curto, mas há muitos anos atrás os homens tinham cabelos compridos. Questão da roupa, o tipo das construções das casas, uso de rede ou não uso de rede. Então isso tudo depende da cultura do povo e da região que eles vivem. Mas, a grosso modo, todos eles têm uma visão animista. Eles acreditam que toda a natureza, todo mundo, os elementos são animados por espírito. Daí essa ideia
de muitas etnias, de o rio ser um deus, o vento ser um deus, o sol ser um deus, porque eles acreditam que esses espíritos é que dão ânimo, que dão vida, né? Então eu falei um pouco aqui da questão cultural deles. E dentro dessa toda essa coxa de retalho, tem a cosmovisão, como eles encaram, por que eles fazem, o que eles acreditam, seus temores, seus medos, a vida e a morte está dentro de uma ótica de visão deles, que é a cosmovisão. Bom, o desafio de servir aos irmãos indígenas, assim como a carência de obreiro, que são o segundo e o terceiro tópico, para responder, os dois estão juntos. Então eu vou juntar os dois para responder. Bom, de imediato eu mostrei um pouco da cultura, dos elementos culturais desse povo. E hoje, nós vamos agora, para entender a realidade hoje, nós vamos primeiro problematizar a questão da evangelização nesse povo. Então, vimos a cultura, os seus elementos, que está dentro da sua identidade, e vamos agora problematizar para entender o desafio de pregar o evangelho, de discipular, de servir esses irmãos. Primeiro, houve muitas rupturas na cultura por meio do processo histórico de contato. O processo histórico de contato, como a maioria foi muito danoso. Muito danoso. Por quê? O governo, quando resolveu trabalhar aquela região do Mato Grosso do Sul, que acho que antigamente ainda era um estado só, eles tinham na mente o desenvolvimento do estado. Então a ótica deles é desenvolver, usufruir das riquezas naturais do espaço que aquele estado tinha, porque era um estado praticamente quase intocável. Então a meta do governo era desenvolvimento. E eles tinham um pequeno obstáculo, que era o obstáculo de materialidade humana, que eram os povos que viviam naquela terra. O governo pensou, como vamos desenvolver essa região que tem toda uma população tradicional e que vai criar problemas para a gente? Então o governo criou assim seus mecanismos, porque o governo de 45, Getúlio Vargas, ele criou a Marcha ao Centro-Oeste, que era desenvolver ali o agronegócio, naquela região riquíssima. Mas o grande impasse era os indígenas. Então o governo começou a criar uma política de criação de lotes para ser dado a fazendeiro, a família de agricultores. Era um lote de 3.500 hectares, tinha família que conseguia 12 lotes, que dava 7.000 hectares. E para que eles desenvolvessem a cultura, tinha que retirar os obstáculos que eram os indígenas. Então, o que aconteceu? Daí iniciou-se um processo de desconstrução da organização social desses povos. Então, o que aconteceu? Antes mesmo da derrubada das matas, dos confinamentos dos indígenas em reserva demarcada pelo governo, havia a exploração da erva mate. E uma das grandes empresas da época é a Mate Laranjeira, cuja sede é na Campanária, e tem até hoje. Eu morei numa aldeia no fundo dessa empresa, que é uma fazenda imensa. Então, enquanto os indígenas estavam nos seus territórios extensos, não havia problema, porque eles eram usados como mão de obra barata para carregar os pesados fardos da erva, que era uma fonte de renda poderosíssima na época. Então os indígenas eram funcionários dessas fazendas, dessas empresas, e carregavam um fardo de mais de 120 quilos nas costas. Se os irmãos verem fotos antigas dos indígenas carregando os fardos, era uma coisa subhumana. Muitos morreram, muitos ficaram doentes, mas o lado bom é que eles ainda estavam nas suas terras. Não foi preciso realocá-los, porque aquela região toda é de cultura da erva mate. Mas passou-se um tempo, daí começou a marcha para o centro-oeste, começou o agronegócio, daí o governo pensou, vamos tirar esses povos dali,
no caso esse povo, em específico Kaiowá, vamos confiná-lo em reservas e toda essa área vamos trazer o desenvolvimento. Com esse processo começou-se as rupturas e a desconstrução de elementos culturais. Primeiro processo de desconstrução foi, com esse trabalho da mão de obra Kaiowá-Guarani, começou-se a criar-se uma grande ausência por muito tempo dos homens da aldeia. Sendo assim, surgiu um protagonismo forçado das mulheres no seio de suas famílias, pela ausência dos maridos, por muitos tempos, muitos dias. Então isso já começou a provocar mudanças abruptas, porque a cultura ela se modifica naturalmente com o passar do tempo, com a interação e com as novas necessidades. Mas nesse caso foi algo muito bruto. Então as mulheres passaram a exercer o papel dos homens e já viu que não conseguiu exercer da mesma forma. Então os homens eram explorados, ficavam muito tempo longe das casas. Essa exploração da mão de obra até hoje acontece, acabam sendo um depósito de mão de obra barata, precarizada, e quem lucra com isso são os donos das usinas, das fazendas. Isso é um assunto bem longo que eu não posso falar agora. Outro fator, a introdução do elemento da pinga e da cachaça. Os indígenas bebiam, ficavam embriagados, mas com a sua xixa, que não tinha o poder de destruição como tem a pinga, a cachaça. Dali eles conheceram a cachaça e hoje a cachaça, a bebida alcoólica, é um dos grandes males, não só dos Kaiowá, mas de grande parte das etnias do Brasil. Eles ficaram viciados e o caso do alcoolismo é uma coisa muito terrível que acontece até hoje nas aldeias. Outro problema, confinamento em reservas demarcadas pelo governo. Demarcaram aldeias na média de 3.500 hectares e colocou várias famílias. Primeiramente foram 3 reservas demarcadas e hoje já tem bastante reservas demarcadas. Porém, com o crescimento populacional dos indígenas, essas reservas passaram a ficar pequenas demais. E daí mais rupturas culturais dentro do povo. Começou-se a surgir brigas nas famílias rivais, porque quando eles se organizavam nos seus pequenos tecorrá, que era todo o sul do Mato Grosso do Sul e parte do Paraguai, quando havia um atrito entre famílias nos seus tecorrais mais próximos, uma família, um tecorrá, se mudava para um outro bem distante, e ali se resolvia essas questões de rixa. Mas com o confinamento e a obrigação de ficar naquelas aldeias ou reservas demarcadas, as famílias rivais passaram a ser obrigadas a conviver. Com a introdução da cachaça, qual foi o resultado? Muita morte, muita violência, muito assassinato acontece até hoje. Cada vez mais as aldeias estão super populosas. Os irmãos terem uma ideia, a aldeia de Dourados, Jaguapiru, Bororó, tem mais de 15 mil indígenas no espaço de 3.500 hectares. O que aconteceu? Virou uma grande favela. Pouco espaço, muita briga, muita bebida, muita droga, muita violência à luz do dia, uma questão social muito grave ali, porque os indígenas, a população cresceu, estão todos tumultuados em pequenos espaços. Não há espaço para plantar, não há espaço para cada família ter a sua roça, como é de sua cultura. Então, um efeito dominó muito grande vem acontecendo ali. Então, com a falta de espaço físico para plantar, o que acontece? Ociosidade, depressão, o fenômeno dos suicídios, que é um dos grandes males nas aldeias Guarani Kaiowá. O número de suicídio é uma coisa inimaginável para quem está fora da realidade. Suicídio de meninas de 9, 10 anos, adultos, jovens de 15, de 18 anos. Até hoje os antropólogos estudiosos tentam entender o que tem provocado tanto suicídio nas aldeias, mas são várias teorias, mas nada comprovado. Sendo que a raiz dessa depressão é na questão da ruptura da ancestralidade da terra,
que muitos indígenas estão longe de suas terras, dos seus parentes, onde foram enterrados, e dentro da vida espiritual, da cosmovisão deles, isso causa algo muito forte, uma depressão muito forte. E eles, sendo obrigados a conviver numa região onde não foi os seus tecorral, onde eles não habitavam, onde não tinham o seu cemitério, pode ser uma coisa muito insignificante para a cultura ocidental. Mas para a ótica indígena, isso é muito forte. Mas, infelizmente, o governo fez essas coisas. E a violência, a tristeza, a depressão, o suicídio, cada vez pior. Outro fator, o preconceito nas relações dos povos Kaiowá-Guarani na cidade, na sociedade do entorno. Então se criou-se estigma. Quando você está em algumas cidades do Mato Grosso do Sul e você observa os indígenas na cidade, as pessoas olham com um olhar diferente. Claro, nem todos, mas a grande maioria tem um preconceito. Criou-se o estigma, o índio é sujo, o índio é bêbado, o índio rouba, menina é prostituta. Eles criaram um estigma que não é a verdade. Os Kaiowá-Guarani é um povo, seres humanos, um povo bom, povo que merece carinho, respeito, ter direitos. Mas a sociedade é muito preconceituosa. E, infelizmente, até dentro de algumas igrejas. Eu já presenciei num culto, uma igreja X. Entrou um grupo de indígenas, sentou no banco e os irmãos se levantaram para não ficar do lado dos indígenas. Falam que eles são sujos. Não são sujos. Acontece que quem mora numa aldeia indígena, no contexto do Mato Grosso do Sul, é uma região de barro vermelho, muita poeira. E o inverno frio é terrível. Então você sente o cheiro dos indígenas quando chegam no mercado, no local, o cheiro de fumaça. Aí quem não entende fala que eles são sujos. Eles não são sujos, eles são bem limpos. O problema é que o frio é tão grande que eles fazem fogueiras para se esquentar em suas casas. As cozinhas são fogão de lenha. Então a fumaça entranha no cabelo e na roupa. E eu só pude entender isso quando eu morei na aldeia. E eu não aguentava o frio. Eu fazia fogueira na minha sala. E a minha roupa, o meu cabelo era cheio de fumaça. Quando eu ia para a cidade eu tinha o mesmo cheiro. E esse cheiro de índio me trazia orgulho, porque eu vivia no meio deles. Para me dormir eu fazia fogueira no meu quarto de sapé, porque eu não aguentava o frio. Mas a sociedade criou esse estigma, dizendo que eles não cheiram bem, que eles são sujos. Mentira. Povo limpo. Só que eles não têm, a maioria, a ideia, o cuidado que a gente tem na higienização em alguns aspectos, questão de água, de micróbios, aí bebe qualquer água, aí não tem esse cuidado. Mas dizer que o povo é um povo sujo, isso é mentira. O povo não é um povo sujo. Mas o preconceito, essa relação difícil com a sociedade do entorno, causa ainda mais problemas na baixa autoestima do povo, que já é um povo de perfil tímido, retraído, com os olhares que os cercam na cidade, colocam eles mais para baixo ainda. Isso é um dos grandes problemas. A pobreza extrema, essa vulnerabilidade social e os conflitos com fazendeiros, que é uma das grandes coisas que acontecem bem terríveis. Eu vou dar uma pausa e continuar para o vídeo passar no computador direito.